Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma live de estudo bíblico da comunidade Giovanni Si. Nós fazemos parte de uma comunidade de fé aqui na cidade de Lages e como toda segunda-feira a gente se reúne aqui, né, no nosso estúdio para falarmos das coisas de Deus, para tentar auxiliar, nos esforçar, né, em auxiliar e ensinar as pessoas que a gente conseguir através desse acesso, desse canal, sobre a palavra de Deus, né, e contribuir para a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. A gente sempre lembra que esse momento, né, que você deve estar aí preparando com o seu cafezinho, sua pipoca, sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, ele pode ser ajudado através dessa live, através desse estudo e Uhum. com o nosso conhecimento que a gente adquiriu até aqui, seja ele pouco ou muito, que ele possa contribuir com a tua vida espiritual. Estou aqui mais uma vez com o meu irmão Roberto Boa noite, e o meu pessoal. irmão Eliton. E antes de mais nada, antes de a gente começar, né, hoje falaremos sobre os atributos de Deus novamente, Segunda edição. segunda edição. Lembrando que a gente está fazendo aí uma série, né, Isso aí. de estudos bíblicos a respeito dos atributos de Deus. Eliton, ora por nós. Então, vamos orar então. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um momento que o Senhor se faz presente em nosso meio. Amém, Pai. Te agradecemos e te pedimos também que o Senhor venha nos ajudar a compreender, Senhor, sobre os seus atributos, que essas palavras que venhamos falar aqui venha entrar em nossos corações e que venha nos transformar também. Somos gratos por tudo, Senhor, e é em teu nome que te agradecemos. Amém. 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 Irmãos, na primeira edição sobre os atributos de Deus, a gente aprendeu que não há como nós conhecermos a Deus de forma segura, né? Segura, sem ser por meio dos atributos de Deus. O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz assim: Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Ou seja, entendemos que para nós termos uma vida com Deus, uma vida que glorifique a Deus, um culto racional que realmente vai ser eficaz em nossas vidas, é um pré-requisito que nós conhecemos a Deus. Uhum. E de que forma nós conhecemos a Deus? Sabendo que Deus também ele é infinito e eterno. E nós, como seres humanos, não temos as capacidades necessárias para definir Deus em um único conceito. Colocá-lo em uma caixinha. Colocar na nossa caixinha, né, na caixinha da nossa cabeça, da nossa mentalidade. Mas, em contrapartida, nós também aprendemos que Deus fala claramente em sua palavra que ele se manifestou de alguma forma. Uhum. E ele se fez conhecido entre os homens. Entre eles, quando ele diz aqui manifesto entre eles, é porque Deus está dizendo, eu me manifestei e me mostrei aos homens. Então, através da palavra de Deus, hoje mais uma vez vamos falar sobre os atributos de Deus e vamos falar sobre amor e bondade E misericórdia. e misericórdia. Eu queria amor, misericórdia e fidelidade. Queria pontuar rapidinho, né, você que já veio aí do primeiro encontro, que um ponto interessante é que nós começamos falando sobre a soberania e a grandeza de Deus. E para falar da soberania dele, nós tratamos justamente dos atributos que são incompartilháveis. Só Deus tem. Só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, só Deus é onipotente. Então nenhum ser celestial, sabe, nem anjos, nem demônios, nada, nada, nada tem esses atributos. Uhum. Agora, os atributos que nós vamos falar a partir de agora, como amor, a justiça, a fidelidade, a misericórdia, a santidade, são atributos compartilháveis de Deus. Então, quando nós estivermos falando aqui sobre esses atributos de hoje e também do nosso próximo estudo, são atributos que nós podemos orar, pedir e, compreendendo em Deus a sua realidade, fazer disso a nossa realidade, Sim. trazer para perto de nós. Amém.
1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 12, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se não amamos uns aos outros, Deus está em nós. Perdão, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. O que João está falando aqui é que Deus é amor, e aqui eu já trago uma compreensão equivocada do ser humano, que amor, ele é um sentimento apenas, né? Sim. E um sentimento que eu diria que muito mal interpretado e muito mal aplicado, né? Porque qual que é a ideia de amor que nós temos? Que eu tenho um sentimento tão forte por alguém ou por algo que eu seria capaz de fazer qualquer coisa porque esse sentimento existe em mim. E muitas vezes ele é romantizado de que o amor ele só ocorre quando ele é recíproco. E isso que mantém muitas vezes esse sentimento. E esse sentimento de amor que a humanidade crê, ele, na sua aplicação prática, ele só acontece quando as coisas estão favoráveis. Eu amo quando eu sou amado. Ou eu amo tal coisa porque tal coisa me proporciona interesses, né? Prazeres ou benefícios do meu interesse. Mas a gente vai ver, através da palavra e através desse texto que a gente leu aqui, que Deus é amor e nós devemos amar, e se temos amor é porque Deus nos concedeu. Então a nossa referência de amor é Deus. Exatamente. Deus é amor, portanto o amor é Deus, né? Parece que é só redundância, mas não é. Isso é importante para a gente entender o seguinte: por vezes, quando nós ouvimos a expressão Deus me ama, Deus é amor, e nós vemos isso inclusive sendo bem distorcido e na prática bem problematizado dentro do universo ideológico hoje, nós entendemos o seguinte: nós ouvimos a frase Deus é amor e nós a recebemos e interpretamos segundo a nossa interpretação de amor, ou amor que nós mesmos criamos e fundamentamos. Eu acho que quem ama faz assim, portanto Deus faz assim, porque eu acho que quem ama faz isso. Então, o verdadeiro amor e o amor real, concreto, verdadeiro, o amor que é pré-estabelecido já no Senhor, o amor que Deus só pode ser conhecido em Deus. E, portanto, eu só posso amar de verdade se esse amor proceder do Senhor. Por quê? Porque não existe outro amor. E qualquer outro amor, ou qualquer outra coisa, qualquer outra prática ou sentimento que eu dê o nome de amor, não é amor porque eu acho que é amor. E aí que entra um grande problema no diálogo da nossa geração. Porque as pessoas definiram o amor segundo seus próprios interesses e princípios. E aí, quando nós fazemos isso, nós relativizamos. Sim, então, qualquer coisa pode ser amor. Se amor é o que eu penso que é amor, se amor é o que eu acho, se amor é o que se adequa ao que eu penso a respeito das coisas, portanto, amor é qualquer coisa. E no final das coisas, aquilo que é qualquer coisa não é nenhuma coisa, né? Então, quando nós falamos de amor, nós não estamos falando do amor que nós, por muitas vezes, fomos educados a pensar. Nós estamos falando de Deus. E, por muitas vezes, é necessário que nós sejamos reeducados. Reeducados no que diz respeito a o que é, de fato, o amor. Então, Deus é amor não segundo os seus princípios. Deus é amor segundo os princípios de Deus. Sim. Ele é, né? Sim. E nós reproduzimos esse amor. E só reforçando também isso que tu trouxe agora, Roberto, lá em Salmo 136:1, o salmista fala: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então, o nosso amor pode ser que não dure para sempre, mas o amor de Deus dura. Então, às vezes a gente compara, a gente faz essas comparações que, cara, a gente não deveria, né? Mas muitas vezes a gente faz. Tipo, que o nosso amor é igual ao amor de Deus. Não, cara, o amor de Deus ele vai durar para sempre, assim como o salmista fala. E o nosso amor, eu disse, uma hora a gente ama uma coisa, outra hora a gente ama outra coisa, entendeu? Exatamente. Então,
A partir disso, a gente vê que o amor de Deus é real, é sincero e ele vai durar para sempre. Amém. É isso aí. E a base para sustentar essa verdade é que o próprio texto diz que o amor de Deus ele é manifesto quando Deus envia o seu filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ou seja, aqui vai totalmente contra a ideia de amor do mundo, né, ou da sociedade em geral, que é um amor que existe quando as coisas estão favoráveis. Mas você já pensou em amar alguém que te fez muito mal, que prejudicou muito a sua vida? E nós vamos perceber que nós não temos a capacidade de fazer isso. Nós não temos a capacidade de amar os nossos inimigos. Não temos. Mas em Jesus Cristo nós aprendemos e nós podemos ter manifesto em nós essa capacidade de amar os inimigos. Porque quando Deus diz que nós fomos amados e Ele deu o seu Filho para morrer por nós quando ainda éramos pecadores, a palavra vai dizer que nós estávamos em guerra com Deus. E Ele enviou tanto nos amou que enviou seu Filho para nos perdoar, para pagar a nossa dívida e nos trazer paz com Ele, para nos fazer de novo família. Sim. Então, de inimigos, Ele dá o seu Filho para morrer no lugar do seu inimigo, para salvar o seu inimigo e para demonstrar o seu amor para o seu inimigo. E agora nós temos paz com Deus. Então, a referência de amor vai muito além do que só um sentimento. Amor tem a ver com suportar. Amor tem a ver com... É uma construção, né? É uma construção, tem a ver com perdoar. Amor tem a ver com paciência, Sim. com caminhar junto, né, por determinada situação. Amor tem a ver com compartilhar. Amor tem a ver com negar-se a si mesmo. Entende? Então, e aplicando isso em qualquer área, em qualquer relacionamento, a gente vai entender o que é verdadeiro amor. E só para me concluir a minha fala, a própria palavra vai dizer que pode uma mãe se esquecer de um filho, contudo, Deus não se esquece dos seus. E a gente usa muitas vezes o amor de mãe como referência. Uhum. E eu não estou aqui, de maneira alguma, tentando desmerecer esse sentimento, que ele é muito forte, muito válido, muito Sim. importante nas nossas vidas, né? Mas demonstrar justamente a superioridade do Senhor, né? A superioridade. O amor de Deus vai além disso, porque isso é comprovado porque muitas vezes mães abandonam os filhos. Por quê? Porque não convém, porque não aceitam, porque não queriam, porque foram irresponsáveis e por aí vai. Então, mas Deus, contudo, não se esquece. Deus não abandona. Deus sempre está ali manifestando seu amor porque Ele é o próprio amor. Amém. Partimos então para o próximo ponto, que é a misericórdia de Deus. Então, por que Deus é amor e bondade? Porque um dos atributos que comprovam isso é a sua misericórdia. Misericórdia, irmãos, nada mais é do que aquilo... misericórdia é não receber aquilo que nós merecíamos receber. Seguindo o primeiro ponto ali, nós éramos pecadores e fomos salvos. Nós mereceríamos justiça ou condenação. Uhum. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, não nos concedeu condenação, mas salvação. Uhum. Então, Lucas 15, versículo 11, diz assim, a parábola do filho pródigo, né? Até não vou me estender aqui, porque todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Deus ali, no retrato do pai, ele oferece misericórdia tanto para o filho que foi embora de casa, quanto para o filho que estava perdido dentro de casa. E eu diria, se eu pudesse contribuir dessa forma, que a parábola do filho pródigo, ela diz respeito de qualquer filho, dos dois no caso, né? Sim. Tanto que foi embora, como o que ficou. E o pai, ele concede misericórdia para o filho que volta. Ele se arrepende e volta, e Deus recebe de braços abertos, faz festa e tudo mais. Sim. Ele poderia dizer, não, já que tu saiu da minha casa, Uhum. Agora, A misericórdia é justamente esse favor imerecido de Deus, né? E como a misericórdia, ela vai se relacionar com graça. Isso é a questão. Tem uma história, uma ilustração, vou usar como ilustração. Não sei se é verdade, se procede historicamente. Pelo que eu já pesquisei, eu acho que não. Mas é uma história que serve como ilustração. A história diz que, certa vez, uma mãe de um soldado que cometeu um crime de guerra, ela vai até Napoleão Bonaparte, no tribunal, onde ele haveria de ser julgado.
E ela, com aquele coração de mãe, começa a suplicar e implorar para que Napoleão poupasse o filho dela. E ela dizia: por favor, tenha misericórdia do meu filho. Eu sei que ele errou. Tenha misericórdia do meu filho. Napoleão olha para aquela mãe e diz: mas o seu filho não merece. O seu filho não merece perdão. Ele cometeu o crime XYZ, ele não é digno de ser perdoado. A justiça imprime que ele precisa ser condenado. Aí aquela mãe olha mais uma vez e diz: eu sei que ele não merece. E é justamente por isso que eu te imploro por misericórdia. Então a misericórdia é justamente esse lugar de favor imerecido. É receber aquilo que nós não merecemos. Quando você cria forças no Senhor para perdoar alguém que te machucou, mesmo você tendo toda a razão do mundo, você está exercendo a misericórdia. Quando você perdoa seu esposo, sua esposa, quando você perdoa aqueles que te devem por qualquer coisa que seja na vida, por qualquer situação, enfim, a misericórdia nasce de um favor imerecido. E esse é um dos atributos mais lindos, justamente desse amor de Deus, né? Porque não existe misericórdia sem amor. Então, é um dos atributos mais bonitos, é o favor imerecido, é o fazer por alguém aquilo que essa pessoa não merece. E ninguém no mundo vai fazer isso, a não ser um cristão. Ninguém no mundo vai fazer isso, a não ser alguém que tenha pelo menos, por princípio moral de justiça, Deus como referência. Sim. O princípio de Deus, os princípios do Senhor como referência, seja direto ou indiretamente. Isso aí. E a gente não pode... Pode falar. Eu ia falar para você não deixar de ler esse Lamentações 3:22. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Isso aqui faz um destaque imenso na nossa vida, porque quando se trata de favor imerecido, não é muito difícil a gente chegar na conclusão de que eu sou alcançado pela misericórdia de Deus constantemente. Se não todos os dias, quase todos os dias eu sou alcançado pela misericórdia de Deus. E quando se fala de um favor não merecido, quer dizer que eu não fiz algo que seja compatível com esse sentimento. E nós não podemos confundir misericórdia com direito. Nós não temos o direito de ter misericórdia. Sim. Deus tem misericórdia de nós porque Ele quer. Por causa da sua soberania, por causa do seu poder e por aí vai, da sua grandeza. Então, e do seu infinito amor, né? Então, a misericórdia de Deus, Deus simplesmente é misericórdia, tem misericórdia, expressa misericórdia porque Ele quer. Porque olhando para a nossa existência, para a nossa capacidade, para os nossos feitos, escolhas e por aí vai, Deus não encontra em nós uma justificativa para exercer misericórdia. Isso é muito profundo. E isso um pensamento... Nada justifica o perdão de Deus sobre nós. Nada justifica. E isso é um ponto de reflexão que nós devemos ter como uma disciplina em nossa vida. Sim. Porque quando a gente, de qualquer forma, se sente ou soberbo, ou merecedor, ou a gente olha para as nossas boas ações e conclui que nós merecemos algo, a gente deve primeiro pensar, não, quem eu sou? O que eu faço na íntegra? Quais são os meus pensamentos? Sim. De onde Deus me tirou? E por que Ele me tirou? Entende? Daí a gente começa a concluir de que, não, Deus é misericordioso. E isso nos ajuda demais a termos uma vida de devoção a Deus mais concreta também. Claro. Entende? E esse temor, né? E essa prática também da misericórdia, a gente vê Jesus falando lá em Mateus 5:7, onde ele fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, a prática da misericórdia é importante, né, cara? A gente precisa todos os dias colocar o nosso coração no lugar onde ele tem que estar, né? Porque às vezes a gente acha superior a outras pessoas e tal, e isso acaba atrapalhando. Porque eu digo, quem que nunca precisou exercer misericórdia para outra pessoa não vive em comunidade, né? Porque a gente precisa todos os dias colocar em nosso coração que a gente precisa, né, cara? Porque se Jesus fala que a gente precisa fazer exatamente isso. Exatamente. E a misericórdia é isso, cara. É bem difícil até a gente entrar nessa parte,
Porque por momentos a gente acha que Jesus teve misericórdia de nós e a gente não precisa ter dos outros. Sim. Ou às vezes a gente acha que, cara, não, mas eu não preciso, é uma coisinha mínima, capaz que eu vou perdoar essa pessoa, entendeu? Uhum. Mas, cara, tipo, Jesus fez algo bem maior, ele foi crucificado e, cara, ele teve misericórdia naquele momento ali. E o porquê, quem é nós, tipo, quem somos nós pra chegar a um questionar. ponto e achar que a gente é maior do que ele, né, cara? É aquela parábola do homem que foi perdoado de uma grande dívida e foi carrasco com o que devia outro. muito pouco pra ele, né? É aquela parábola de que, tipo, nós sempre estamos ali no momento de receber misericórdia, Sim. mas nunca estamos ali no momento de sermos quem exerce-a. Sim. Então é muito importante nós entendermos que marca do cristão é a misericórdia. E isso é muito mais profundo do que você sair por aí dizendo que Jesus ama as pessoas. Sim. A pessoa vai... Muitas pessoas vão ser alcançadas pela realidade concreta de uma vida transformada pelo cristianismo, por Cristo Jesus, pelo fato de que você é capaz de agir em misericórdia quando ninguém é capaz. E é muito importante lembrar também que a palavra vai dizer que Deus agradou Moelo. Deus foi agradável a Deus matar Jesus, o seu filho, o seu único filho. Deus não teve misericórdia de Jesus, mas ele teve de nós. E isso não nos coloca, antes de comentários que possam vir aí na internet, a que nós somos mais importantes ou igualmente importantes a Deus do que Jesus. Não se trata disso, mas a misericórdia é justamente isso. Nós não merecíamos que Jesus fosse morto. Sim. E Deus olhou para nós com misericórdia. E o Hélio comentou sobre a necessidade de nós exercermos misericórdia com alguém. E você complementou com a passagem, a parábola, né? Então, se nós não temos a capacidade de exercer misericórdia com alguém que nos causou dano, nós ainda não entendemos e não temos o evangelho e não temos o caráter de Cristo. Sim. Inclusive, eu acredito que o ponto mais alto da misericórdia é quando alguém olhando para aquilo que você fez vai dizer só pode ser Deus. Só pode Tipo, ser Deus. não pode proceder de um ser humano. Não pode proceder do Léo. Não pode ter vindo do Roberto. Sabe quando alguém sente através de você o amor de Deus e essa pessoa diz não pode ser humano. Esse é o ponto auge. Sim. É quando a piedade toma tanta forma em nós que quando nos movemos em misericórdia, a reação das pessoas é não pode ser humano. É escandaloso. Não é só uma pessoa caridosa. Não é só uma pessoa legal que tem pena dos outros. Existe algo a mais ali. Sim. E eu trago algo também que até me veio na mente agora, que às vezes a gente acaba não fazendo, cara. E que é importante, tipo, pra gente começar a ter misericórdia. Cara, coloca, tipo, as pessoas que te feriram, sabe? Nas tuas orações e tal. Olhe por seus inimigos. Através disso, eu disse, às vezes o nosso coração não quer isso. Mas com o tempo a gente vai tratando isso e Deus vai colocando isso em nosso coração, sabe? A importância de a gente exercer e colocar nas nossas orações isso. Com certeza. Porque é difícil. Eu digo, às vezes a gente, não consigo, mas, cara, começa a orar pelo teu inimigo. Começa a exercer isso para ver se daqui a pouco, tipo, vai se normalizando isso no teu coração. O Espírito Santo vai trabalhando também através do perdão. Com certeza. E as pessoas usam de justificativas do tipo assim, mas Jesus foi bom, Deus não é. Deus é um cara, um velhinho mau e tudo mais, porque... Não, mas espera aí. Quem exerceu misericórdia, quem deu seu filho foi Deus. Jesus e Deus são o mesmo, não vou entrar nessa questão aqui, porque é outra pauta, mas quem exerceu misericórdia para com a humanidade, quem amou o mundo foi Deus, e deu o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Deu o seu único filho. Então, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Amém. Fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus significa que Deus constantemente cumpre aquilo que promete, cumpre aquilo que disse, enfim, e continua exercendo o seu caráter de divindade em nossas vidas, seja lá quais forem as situações. Lamentações 3:23 vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, mesmo em meio a infidelidades nossas, ou a tribulações, ou a questões difíceis, que muitas vezes nós falhamos e tropeçamos, nós não mantemos a nossa fidelidade para com Deus, Deus mantém constantemente, nunca falha a fidelidade de Deus para com seu povo.
Amém. Inclusive, o próprio significado da fé é fidelidade. Então, quando Deus fala de fé, sem fé é impossível agradar a Deus, por exemplo, Deus está estritamente falando de fidelidade. Em um grau de maior profundidade, sim, mas ele está falando de fidelidade. E eu acredito que justamente a compreensão da fidelidade de Deus para conosco é importante para que a gente entenda que aquilo que Deus espera formar em nós, no final das contas, são pessoas fiéis. Uhum. E é por isso que todas as nossas relações humanas, elas comprovam a dificuldade que nós temos de sermos fiéis. Fiéis a amigos, fiéis a mulheres, a homens, a pessoas, dentro de relacionamentos, enfim. A fidelidade é uma marca de Deus. Ser fiel, ou, em outras palavras, de forma prática, é ter uma palavra que é sim, sim, não, não. Isso é fidelidade também. Ter uma palavra de honra, enfim, ser fiel às alianças que você estabeleceu na sua vida, às alianças que você fez para com Deus e para com as pessoas, tudo isso é fidelidade. E sem fidelidade é impossível agradar a Deus. Uhum. Então, eu acredito que se nós tivermos no nosso coração o costume de meditar sobre fidelidade, talvez nós nos questionemos um pouco menos a respeito do que Deus espera da gente. Dentro de um mundo em que tudo é robótico, o que Deus espera de mim? Fidelidade ao Senhor. Até que ponto o mundo ser robótico fere a minha fé? Uhum. Então, ponto. Você cria ali já uma linha de classificação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, né? Uhum. E eu tô dando um exemplo, né? Meio nada a ver. Mas isso vai servir para qualquer cenário da nossa vida. Com certeza. Qual é o caminho de fidelidade a Deus em meio ao lugar em que eu estou? Qual é o caminho de fidelidade a Deus em meio à relação que eu estou vivendo, em meio ao cenário onde eu estou inserido, em meio à cidade onde Deus me colocou? Enfim, qual que é o caminho de fidelidade a Deus no meio daquilo que eu estou vivendo? Fidelidade é inegociável e Deus não precisava ser fiel para conosco, mas Ele é essencialmente fiel. Afinal de contas, não existe amor sem fidelidade. Com certeza. Ao mesmo passo que o que Deus espera de nós é isso, é fidelidade. É sermos fiéis a Ele. Até o fim. Né? É combati o bom combate, guardei minha fé, guardei minha fidelidade. Uhum. Entende? Fui fiel ao Senhor fiel até o fim. E o salmista, lá em Salmos 117, 2, ele fala: porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, a gente vê que, cara, até o fim, ele é fiel. Amém. Por mais que a gente, às vezes, não seja fiel a ele, né? Por momentos da nossa vida, a gente acaba fraquejando, às vezes, Amém. e não sendo fiel. Ele continua ainda, cara. Sim. Então, E uma coisa que você leu ali continua para sempre, né? Eternamente. Né? Eternamente. Eternamente. Se você que nos acompanha aí pela sua casa, você deve ter notado já que quando a gente fala dos atributos de Deus, sempre vai estar atrelado à eternidade. O seu eterno poder, o seu eterno Aham. amor, a sua eterna fidelidade. Ou seja, Deus é, né, esses atributos Aham. de forma eterna, nunca terá fim. Ele sempre foi assim, ele sempre foi amor, ele sempre foi fiel. E quando o mundo não existia, Deus era fiel à sua existência. Nunca Deus teve início, né? nunca teve início. Assim como Deus não tem início, o amor não tem início e não tem fim. Mas as pessoas insistem em querer ensinar a Deus o que é amor. Né? O que é amor. E querem. Uma coisa que até a gente comentou na live passada, que as pessoas insistem em enquadrar Deus em uma caixinha, em Uma ideologia. numa cara. ideologia, num pensamento, enfim, criado por nós mesmos, de acordo com as nossas pretensões. E o que a gente está falando aqui, olha como a gente não sabe lidar com Deus, né? Nós não conseguimos compreender Deus, mas isso não significa que nós não conseguimos entender o como Ele é poderoso e maravilhoso em sua essência. Pelo fato de Ele ser fiel eternamente, sendo que nós não temos nada a dar a Ele como garantia, porque geralmente nós somos fiéis a algo que nós temos uma certa Uma garantia. garantia, claro. É ou não é? Eu sou fiel a você enquanto você for fiel a mim. Enquanto por você exemplo. for fiel a mim. Eu vou seguir aqui trabalhando nisso aqui porque eu tenho uma garantia já de que eu vou receber o Uhum. retorno disso aqui.
Mas quando nós não temos uma garantia de algo, a gente faz quando convém, Leva de forma leviana. leva de forma superficial e leviana. Então, mas Deus permanece fiel. Isso é muito poderoso e nós não conseguimos quantificar, qualificar esses atributos. Quanto que Deus é fiel? Eterno. Quanto é que é isso? Eu não sei. Não tem É começo, não impossível tem para mim. fim. Não tem começo, não tem fim. Deus é amor. Quanto? Eternamente. Hum. Nós não conseguimos quantificar, mas nós conseguimos conhecer Deus através desses atributos. Então, por último, Deus é fiel e ele permanece fiel. A aplicação disso, meus irmãos, nas nossas vidas é que nós devemos ter esperança não no homem, não nas capacidades humanas. A nossa expectativa não deve estar em coisas ou em pessoas, mas em Cristo Jesus, no amor de Deus, na fidelidade de Deus que dura eternamente. E quando te perguntarem quem é Deus para você, você já pode falar: Deus é aquele ser divino que é fiel eternamente. E também não se acomode ou não troque o bem eterno, o amor eterno, a fidelidade eterna por percepções erradas de amor que o mundo pode te oferecer, que são passageiras e no final das contas são mentirosas. Se você tiver que mudar por alguma coisa, mude para se parecer mais com quem Deus é e não qualquer outra coisa. Então, você quer se tornar mais amoroso, procure em Deus o que é amor. Você quer se tornar mais fiel, procure em Deus o que é fidelidade. Por mais que isso seja desafiador e constrange a tua alma, sabe? Por mais que isso seja difícil para você. Você quer encontrar o que é misericórdia, procure em Deus o que é misericórdia. E ali então nós nos tornaríamos, pela graça do Senhor, pessoas mais piedosas, né? Com certeza. Fica uma dica também, e aqui a gente já conclui a nossa pauta de hoje. Muitas vezes as pessoas se sentem amadas, mas com uma régua tão baixa, com uma percepção tão baixa do que é amor. Porque se tratando de relacionamentos, as mulheres, porque o fulano me amou, porque o fulano não me ama, ou vice-versa, porque a fulana, enfim, porque o meu filho não me ama, porque minha mãe não me ama. E se a gente for aprender com Deus através da palavra o que é amor, a gente vai entender que amor é muito mais do que um mero sentimento que dá um sorriso para você em alguns momentos. Entende? Mas que suporta muitas coisas, que perdoa, que exerce fidelidade, misericórdia e por aí vai. Irmãos, esperamos de coração que você tenha sido abençoado com mais essa live. Estamos aqui falando sobre os atributos de Deus. Vamos estar dando continuidade nessa série, né, para concluir alguns atributos de Deus. Hoje falamos sobre amor, sobre misericórdia e sobre a fidelidade de Deus. Deus é essas três coisas de forma eterna. E com isso nós aprendemos que nós devemos também exercer amor e aprendemos a amar porque Deus nos amou primeiro. Devemos espelhar misericórdia porque Deus obteve misericórdia para nós. E também devemos seguir tentando ser ao máximo fiéis ao Senhor. Devemos guardar a nossa fé, a nossa fidelidade até o fim, porque Deus permanece fiel para nós em suas promessas para sempre. Que Deus te abençoe. Quero deixar aqui o convite também para o nosso culto de domingo, às 10 horas da manhã. Temos aqui na nossa comunidade de fé. E segunda-feira tem mais uma live. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te dê força aí para os próximos dias. Amém, graça e paz, meus irmãos.